Muito bem, pessoal. Nessa primeira videoaula sobre hidrostática, eu pretendo mostrar para vocês a diferença, se é que visualmente existe alguma diferença, entre densidade e massa específica, que são duas grandezas físicas que vão estar muito presentes nos nossos estudos de hidrostática. Antes de eu evoluir aqui no estudo da densidade e da massa específica, que eu acredito que tenham que ser as duas primeiras coisas a serem vistas, já que a boa compreensão de principalmente princípio de Arquimedes, princípio de Pascal e pressão hidrostática dependem da boa compreensão disso tudo que a gente vai ver. Eu preciso só comentar com vocês que a hidrostática é uma área da física que está inserida dentro de uma área maior chamada de mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos estuda basicamente a mecânica dos líquidos e dos gases. A mecânica dos fluidos é dividida em dois grandes blocos. A hidrostática, onde nós estudamos principalmente, mas eventualmente os gases também, mas principalmente os líquidos, que estão em repouso. Já a hidrodinâmica ou fluidodinâmica é uma área dentro da mecânica dos fluidos que estuda os líquidos e gases em movimento. Portanto, dentro desta área um pouco maior, chamada de mecânica dos fluidos, há a hidrostática, que é o estudo dos gases e dos líquidos em repouso, e há também a área da fluidodinâmica, que é o estudo da área do estudo dos líquidos e dos gases que estão escoando, estão se movimentando. Por hora, nessas primeiras videoaulas que eu vou mostrar para vocês, a gente vai lidar mais com a parte do estudo dos líquidos e gases em repouso. Depois eu vou elaborar algumas videoaulas para tratar sobre a fluidodinâmica. Como eu havia colocado para vocês no início, a boa compreensão sobre essas duas grandezas físicas que eu coloquei aqui no quadro é um excelente começo para a boa compreensão dos assuntos que virão. Então, densidade e massa específica matematicamente são idênticos. Densidade entende-se como sendo a massa de um corpo dividido pelo seu volume, enquanto que massa específica, que nós representamos aqui, podemos representar pela letra grega mi, que se assemelha ao U afrescalhado, com uma perninha puxada, e também pode ser representada pela letra grega chamada rho, que se assemelha a um P. Massa específica também é massa dividido pelo volume. E, em princípio, isso fere aquilo que eu havia dito inicialmente, que eu ia colocar as diferenças entre estas duas grandezas físicas. Visualmente, como eu tinha colocado, não há diferença, porque matematicamente falando elas são idênticas. Densidade é massa sobre volume e massa específica é massa sobre volume também. Cadê a diferença desse negócio? É isso que a gente vai começar a discutir a partir deste momento. Então, a densidade é um conceito mais utilizado para se expressar a razão massa e volume de corpos heterogêneos. E aqui eu tenho heterogêneos. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado para que vocês não confundam o termo heterogêneo para aquilo que eu quero mostrar com o termo heterogêneo lá da química, onde vocês estudam principalmente, onde esse termo aparece principalmente no estudo das misturas. Mistura homogênea é aquela que você não consegue distinguir as fases que a constituem, enquanto que mistura heterogênea representa aquela mistura que você consegue distinguir as fases, do tipo água, areia e óleo. Você consegue distinguir as fases. Só que o termo heterogêneo, para aquilo que eu quero mostrar, não tem nada a ver com a da química. Porque ter corpo heterogêneo representa um corpo que tem a sua massa desigualmente distribuída ao longo de toda a sua extensão. Vou dar um exemplo para vocês. Esse apagador. A massa desse apagador não está igualmente distribuída ao longo de toda a sua extensão. Ele é feito de espaços vazios. Então, há regiões em que há plástico, há regiões onde há ar. Como a massa não está bem distribuída ao longo dele, este é um exemplo de um corpo heterogêneo. A mesma coisa acontece com um boneco chamado jogô. Sabe aquele boneco? Você fica dando tapa na cabeça dele, ele fica oscilando e voltando sempre para a posição original. Então, este é um exemplo de um corpo heterogêneo, pois a massa dele está mais concentrada na base. Uma bola de futebol, a massa dela total está mais concentrada na casca. Então, quando a gente quer
expressar a razão entre massa e volume de um corpo, é mais correto, digamos assim, nós utilizarmos o conceito de densidade. Enquanto que, se você quer expressar a razão, massa e volume de corpos homogêneos, é mais fisicamente falando correto você utilizar o conceito de massa específica. Porque a massa específica é uma grandeza que está mais... a expressão da massa e do volume de um corpo está mais direcionado se esse corpo for homogêneo, que é aquele corpo cuja massa está bem distribuída ao longo de toda a sua extensão. A placa de vidro que está sobre esse quadro e que onde estou escrevendo representa um corpo homogêneo, porque a massa total dessa placa de vidro está bem distribuída ao longo de toda a sua extensão. Essa é a primeira diferença entre densidade e massa específica. Densidade é mais um conceito mais usado para se expressar massa e volume de corpos homogêneos, enquanto que a massa específica é um conceito mais utilizado para se referir à massa e volume de corpos homogêneos. Outra diferença: a densidade representa uma propriedade. Densidade representa uma propriedade do corpo em si, enquanto que a massa específica representa uma propriedade da substância, do elemento químico que constitui este corpo. Então, esta é a diferença, mais uma diferença entre a densidade e a massa específica. Enquanto que a densidade representa uma propriedade do corpo como um todo, a massa específica está relacionada com a propriedade da substância que o constitui. Então, se eu quero expressar a razão massa e volume do aço que constitui um navio, eu devo utilizar o conceito de massa específica. Se eu quero expressar a razão massa e volume do navio como um todo, não da substância que o constitui, eu utilizo o conceito de densidade. Pois bem, sendo assim, nós já temos condições de analisar quais são as principais unidades que podem ser usadas para se expressar a densidade e a massa específica. Então, a primeira delas, que eu vou colocar, é o oficial. A unidade oficial para massa é o quilograma, enquanto que a unidade oficial para o volume é o metro cúbico. Só que existem algumas unidades alternativas, e a primeira delas, que eu vou colocar aqui, é o grama por centímetro cúbico. Essa na física é a mais utilizada. Existem outras, do tipo grama por mililitro, quilograma por litro, que eu não vou abordar por não ser tão importante, pelo menos por hora. Até porque, se eu for listar todas as possíveis unidades para densidade mais específica, eu vou listar umas 10 e, obviamente, isso vai mais confundir do que ajudar vocês. Pois bem, destas duas, esta aqui representa a unidade oficial e esta aqui representa a unidade usual de densidade ou de massa específica. As duas unidades servem para se expressar as duas grandezas físicas. Pois bem, agora uma observação muito importante aqui: é muito comum de vocês terem a necessidade de converter a unidade do SI para a unidade usual e a unidade usual para a oficial. E como é que a gente faz para converter uma unidade para outra? Para isso eu vou passar um macete para vocês, que é o seguinte: vamos imaginar que você tenha a densidade de uma substância expressa em quilograma por metro cúbico e você tem a necessidade de converter para grama por centímetro cúbico. Se você quer transformar quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, você vai pegar o valor da densidade e vai dividir por 1000. E se você tem o valor da densidade, da massa específica,
na unidade visual, que é o grama por centímetro cúbico, e você deseja converter para o quilograma por metro cúbico, você vai pegar o valor da densidade, da massa específica, e vai multiplicar por 1000. Rodrigo, peraí, para tudo. Olha só, eu sempre aprendi que para transformar de quilo para grama, você multiplica por 1000. E para transformar de grama para quilo, você divide por 1000. Sim, isso é verdade. Tá, mas como é que tu está me dizendo que a gente tem que fazer o contrário? Quem está dizendo que eu estou transformando quilograma para grama aqui? Ninguém está transformando quilograma para grama. Eu estou transformando quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico. Transformar quilo para grama é converter unidade de massa. Aqui eu estou convertendo unidade de densidade e massa específica, que é outra coisa completamente diferente. Então, transformar de quilo para grama se faz de um jeito. Transformar quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico é outra coisa completamente diferente. Isso aqui, moçada, não aparece, tá? E nos formulários, eu quero dizer, das questões de vestibular. E isso é muito fácil de confundir com conversão de unidade de massa. Então tem que ficar atento quanto a isso, porque são vários os exercícios em que há necessidade de se fazer esta conversão. Pois bem, vou dar um significado um pouco mais concreto para estas duas unidades, colocando alguns valores de densidade de algumas substâncias conhecidas. A água, por exemplo, tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Se eu fosse expressar essa densidade na unidade oficial, eu multiplicaria por 1000, conforme a instrução que eu acabo de dar, e você teria 1000 quilogramas por metro cúbico. Como eu falei, vou dar um significado um pouco mais concreto para isso que a gente está discutindo. Dizer que a água tem uma densidade de 1 quilograma, 1000 quilogramas por metro cúbico, significa o seguinte: imagine que você vai construir uma caixa com 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Tá? Uma caixa, um cubo de 1 metro de lado. E você enche essa caixa completamente de água. Lá dentro dessa caixa, nós teríamos o equivalente a 1000 quilogramas dessa substância. Então, para cada metro cúbico de água, você tem uma massa equivalente a 1 tonelada, a 1000 quilogramas. Já o alumínio, ele tem uma densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Se você multiplicar isso aqui por 1000, o resultado vai dar 2.700 quilogramas por metro cúbico. Ou seja, nesta mesma caixa, se você encher de alumínio, atolar ela de alumínio, ela vai ter uma massa de quase 3 toneladas deste elemento químico. Se você pegar essa caixa e encher de ouro, cuja densidade é de aproximadamente 19,3 gramas por centímetro cúbico, se você multiplicar isso aqui por 1000, você vai ter 19.300 quilogramas de ouro para o mesmo metro cúbico. Nessa mesma caixa, de 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura, se você encher, atochar essa caixa de ouro, você vai ter 19 toneladas e 300 quilogramas deste elemento químico. Isso significa, meus caros, que para o mesmo volume, para o mesmo metro cúbico, é mais pesada a substância que tem maior densidade. Ok? Com isso, eu espero ter deixado claro o significado um pouco mais concreto dessas densidades. Para o mesmo volume, é mais pesado quem é mais denso. Há um tempo atrás, se eu não me engano, era naquele programa já extinto, chamado Domingo Legal com o Gugu, foi criado um quadro por alguns cientistas que envolvesse ciência e que ao mesmo tempo entretesse o público. O que eles fizeram? Eles pegaram um aquário, naturalmente parcialmente cheio d'água, e eles iam pegando alguns objetos e iam perguntando para a plateia se tal objeto, ao ser colocado na água do aquário,
ia afundar ou flutuar. Aí tipo, eles pegavam esse canetão, plateia, vocês acham que se eu pegar esse canetão e colocar lá dentro vai afundar ou vai flutuar? E todo mundo, afunda. Colocava o canetão lá dentro, afundava, todo mundo batia palma naquela ilusória alegria. O fato é que o que define realmente se um corpo vai afundar ou flutuar? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Porque os caras pegaram uma melancia e perguntaram para o povo, plateia, essa melancia vai afundar ou vai flutuar na água? Adivinhem qual foi a resposta? Em uníssono, o povo respondeu, afunda. O cara pegou a melancia, colocou lá dentro. Qual não foi a surpresa da plateia quando viu que a melancia não afundava, ela boiava, ela flutuava. E aí o cientista que tinha criado esse quadro lá para entreter a plateia, lá nesse programa de auditório, ele sempre perguntou para o povo, por que você acha que a melancia deveria ter afundado? Aí o povo respondia, porque a melancia é pesada. É engraçado. Tem coisas que são muito mais pesadas do que a melancia e não afundam, tipo um navio petroleiro não afunda, uma lancha muito mais pesada que uma melancia e não afunda. Porque o critério que deve ser usado para saber se um corpo afunda ou se ele flutua é a densidade e não o peso. Eu não estou falando de massa específica, eu estou falando de densidade. Porque as coisas, meus caros, funcionam assim. Ó. Se a densidade do corpo em questão é maior do que a densidade do líquido onde este corpo está, este corpo vai afundar. Se a densidade do corpo for menor do que a densidade deste líquido, este corpo flutua. Tá, e se não acontecer nenhuma coisa nem outra, se a densidade não for maior e nem menor, se a densidade deste corpo for exatamente igual à densidade do líquido, aí acontece uma situação conhecida como equilíbrio indiferente. Equilíbrio indiferente significa que o corpo fica do jeito que tu largar ele dentro do líquido. Por exemplo, se eu pegar esse canetão, vamos supor que ele tem uma densidade igual à da água. Aí tu mergulha ele e solta ele a partir do repouso. O que vai acontecer? Nada. Porque ele vai ficar parado do jeito que tu largou ele. Se eu pegar esse canetão, que tem uma densidade hipoteticamente igual à da água, se eu colocar ele dentro da água e jogar ele para baixo com velocidade de 20 km por hora, ele vai se mover até o fundo do recipiente com a mesma velocidade com que você largou ele. Então, no equilíbrio diferente, o corpo fica do jeito que você larga ele. Ok? Então, com isso eu encerro essa primeira aula de hidrostática, falando sobre essas diferenças e falando um pouquinho mais sobre a densidade e a massa específica. Na próxima videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre pressão, o conceito geral de pressão mecânica e depois seguir alguns outros passos no estudo de hidrostática. Então vamos lá.